que trata sobre um panorama da segunda carta de Paulo a Timóteo. Ok? Segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é a carta final e mais pessoal de Paulo. Ele escreveu enquanto estava, uma vez mais, aprisionado, e era dirigido ao seu querido colega de trabalho e protegido, jovem Timóteo. Não sabemos exatamente quanto tempo se passou desde que ele escreveu a primeira carta a Timóteo, mas podemos perceber que a situação de Paulo mudou de para agora. Ele está preso em Roma, que poderia se referir ao seu tempo em prisão domiciliar mencionado no capítulo 28 de Atos. Ou pode ser que ele tenha sido libertado daquela prisão, vivenciou outra longa temporada de ministério e então foi preso novamente em Troia. De qualquer forma, Paulo diz que está no meio do seu julgamento no tribunal e isso não está indo bem. Ele tem certeza de que não irá sobreviver a isso. Para sair dessa situação obscura, Paulo apela para Timóteo, que parece ainda estar em missão em Éfeso. Paulo pede a Timóteo para vir ficar com ele na prisão para que possa passar a missão de criação de igrejas que ele iniciou. O modelo da carta é bem simples. Há duas grandes sessões onde Paulo desafia Timóteo. Primeiro, a aceitar seu chamado como um líder, e depois, antes de ir até Paulo, para lidar com os mestres corruptos que ainda causam problemas em Éfeso. Após isso, Paulo conclui a carta. Paulo começa agradecendo a Deus por Timóteo e sua família, especificamente por sua avó, Lóide, e sua mãe, Eunice. Elas emergiram o jovem Timóteo na história das Escrituras do Antigo Testamento. Elas suscitaram nele uma profunda fé no Messias, Jesus. Assim, por causa dessa fé sólida, Paulo oferece a Timóteo o seu primeiro desafio. Ele o exorta a rejeitar qualquer tentação de se envergonhar das boas novas sobre Jesus, ou de Paulo, que está sofrendo na prisão, justamente por anunciá-las. A razão pela qual Paulo precisa enfatizar isso é pelo estigma negativo que ele ganhou, dada a quantidade de vezes que esteve na prisão. Isso fez com que muitos dos colegas de trabalho de Paulo duvidassem da sua vocação como apóstolo. Ele menciona dois homens, Fígero e Hermógenes. Eles desertaram Paulo, pois ficaram com vergonha de estarem associados a ele, que agora era um criminoso acusado. Então, Paulo pede a Timóteo para rejeitar qualquer medo da vergonha e vivê-lo. Paulo sabia que esse era um pedido caro, que poderia colocar Timóteo em perigo. E assim, ele lembra a Timóteo que a graça de Jesus é uma fonte de poder realmente importante e que ele precisará dela, pois seguir Jesus não é fácil, exige tudo o que você tem. Paulo compara o fato de seguir a Jesus a se alistar como um soldado que se esforça para agradar ao seu comandante oficial, ou como um atleta que treina o seu corpo para uma competição, ou como um agricultor dedicado e trabalhador. Todas as três metáforas envolvem uma pessoa que está comprometida com algo maior que elas mesmas e que se dispõe a sacrificar e a passar pelos desafios para atingir um objetivo maior. E, claro, o maior exemplo disso é o próprio Jesus. Devido ao compromisso dele com o Pai, ele sofreu a crucificação nas mãos dos romanos. E, da mesma forma, o próprio Paulo sofre agora uma prisão em Roma. Sofrimentos e sacrifícios são inerentes à vida cristã. E é por essa razão que a ressurreição de Jesus é o fundamento da esperança cristã. Ou, como Paulo coloca nesse poema muito poderoso e breve, se morremos com ele, então viveremos com ele. Se aguentarmos o sofrimento, então reinaremos com ele. Se o negarmos, ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele é incapaz de negar a sua própria natureza. O amor de Deus pelo nosso mundo gerou uma nova esperança pela morte e ressurreição de Jesus. E assim, para aqueles que correrão o risco de confiar e seguir Jesus, Deus promete a vida e a vindicação. Para aqueles que o negam, Deus honrará essa decisão e fará o mesmo. Mas a infidelidade do povo nunca levará Deus a abandonar a sua fidelidade. E assim, Paulo convida Timóteo a ser fiel, sabendo que isso pode ter um preço. Paulo segue para a segunda metade da carta, convidando Timóteo a confrontar os mestres corruptos em Éfeso, antes que ele venha a Roma. Aquilo que eles ensinam está se espalhando pela igreja de Éfeso como um câncer. Eles atacaram e corromperam o número de mulheres influentes da igreja. Provavelmente, essas mulheres são aquelas ricas com as quais Paulo teve que lidar na sua primeira carta a Timóteo. Ele não fornece muitos detalhes sobre a má teologia dos mestres. Timóteo já sabe disso, mas ele nos dá uma dica. Ele diz: eles pregam que a ressurreição já aconteceu. Agora, não sabemos se os mestres estão seguindo uma negação filosófica grega de toda a ideia de ressurreição corporal e acreditam que isso é realmente apenas uma experiência espiritual, ou se eles simplesmente distorceram os ensinos de Paulo sobre a ressurreição da vida, que começa agora através do poder do Espírito. De qualquer forma, o problema é que eles abandonaram a futura esperança vigorosa da ressurreição e da nova criação.
Em vez disso, eles abraçaram um cristianismo privado, hiper-espiritualizado, que está desconectado da vida diária. E assim, Paulo convida Timóteo a levantar líderes fiéis, os quais ensinarão as verdadeiras boas novas de Jesus. Eles devem evitar os argumentos sem sentido que resultam dos debates dos mestres. Em contraste, Timóteo e sua equipe de liderança devem manter importante aquilo que é importante. Eles devem se concentrar na história central e na mensagem das Escrituras, que nos dias de Paulo significava primeiramente o Antigo Testamento. Paulo diz que essas Escrituras podem lhe dar a sabedoria que conduz à salvação por meio da fé no Messias Jesus. Ele está dizendo que o objetivo das Escrituras é contar-lhe uma história unificada que o leva a Jesus e que tem sabedoria a oferecer ao mundo todo. Então Paulo fala sobre a natureza e sobre o propósito das Escrituras. Ele diz que todas as Escrituras são inspiradas divinamente, literalmente pelo Espírito de Deus. É uma referência ao papel do Espírito em guiar o autor bíblico para que aquilo que ele escreve seja o que Deus deseja que o seu povo ouça. E Deus fala ao seu povo nas Escrituras sobre um propósito muito prático. Ele diz que elas são úteis para o ensino, dizendo-me coisas que eu não sabia antes. Elas são úteis para o desafio, provocando-me sobre as coisas que eu digo que acredito, mas com as quais eu não vivo consistentemente. Elas são úteis para corrigir-me, para expor as minhas formas confusas de pensar e me comportar. E elas são úteis para me treinar na integridade, mostrando-me uma nova forma de ser verdadeiramente humano. E tudo isso é para que o povo de Deus esteja preparado para fazer o bem. Paulo encerra a carta lembrando Timóteo que ele provavelmente não sairá vivo da prisão. Então ele pede a Timóteo para vir o mais breve possível, antes do inverno. Ele não quer congelar em sua cela e precisará do seu casaco de inverno que deixou para trás. E também, Timóteo poderia trazer aqueles documentos pessoais que ele deixou em Troade quando foi preso. Ele também menciona Alexandre, que é um homem especialmente perigoso, que Timóteo deve evitar. Provavelmente ele é o responsável pelo aprisionamento recente de Paulo. Paulo conclui mencionando como quase todos o abandonaram na prisão. E agora, a sua única fonte de conforto é a presença pessoal de Jesus que está com ele e o salvará mesmo se ele morrer. E então a carta termina. A segunda carta a Timóteo permanece como um lembrete de que a vida influente e a missão de Paulo foram marcadas pelo desafio, pelo sofrimento e pelas lutas persistentes. Seguir Jesus envolve risco e sacrifício. Significa viver a sua vida com tensão e desconforto. E essas coisas não são um sinal da ausência de Jesus. Pelo contrário, como Paulo descobriu com gerações de cristãos após ele, que, exatamente naqueles momentos sombrios e difíceis, o amor e a fidelidade de Jesus podem se tornar mais tangíveis e reais. E é disso que se trata 2 Timóteo, a última carta de Paulo. Pessoal, aqueles que têm dificuldade em montar o seu devocional, eu sugiro aí que no café da manhã, quem sabe você, se vendo sem opção, possa ler a segunda carta de Timóteo, porções dessa carta. Eu queria destacar aqui 3 coisas. Uma delas é: quando você lê essa carta, tenha em mente uma coisa: se trata de um prisioneiro já velho, se trata de um homem já experiente, um homem que foi o melhor da sua classe de teologia, um homem que foi o exemplo de fariseu, um homem que estava acima da média em nível de conhecimento teológico. Esse homem perdeu todo o seu prestígio em Jerusalém, na classe de Gamaliel, para estar numa prisão, muito possivelmente a prisão de Roma. Então tenha sempre isso em mente, tá, gente? Quem está escrevendo é um cara que já está velho, que sabe que o fim se aproxima e que ele conta com seus ajudantes, com seus amigos. O segundo ponto é que esse prisioneiro velho, ele está atravessando uma coisa que é bem constrangedora. Alguém já sentiu vergonha de ser seu amigo? Não precisa responder não, tá? Alguém já não quis ser visto andando com você? Que alguém poderia falar alguma coisa? É exatamente isso que estava acontecendo. Tinha gente com vergonha de Paulo. Por quê? Porque viam nele um ministro fracassado.
que esse homem tem, que esse homem vive sendo preso? Esse cara, ele não tem uma carreira de sucesso. Esse cara não está obedecendo corretamente. O sofrimento que ele carrega está em nível de que ele mesmo é o causador, ele mesmo é o culpado disso tudo. Então tinha gente com vergonha de andar com ele, como por exemplo, deixa eu colocar aqui, deixa eu voltar aqui, porque um dos pontos da carta é que Timóteo não tenha vergonha de ser um auxiliar de Paulo, de participar da dor de Paulo. E aí ele fala, participa dos meus sofrimentos, Timóteo. Participa, Timóteo, dos meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. E entenda quando eu falo que ele é um homem que está perdendo amigos. Ele fala, procura vir depressa. Não deixa para amanhã, Timóteo. É para ontem. Eu estou sem amigos. Eu estou sem companhia. Eu estou sem com quem poder orar junto. Estou sem com quem ler as Escrituras. Estou sem com quem conversar sobre a Bíblia. Porque até Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Quando Paulo fala assim, porque Demas, a gente não tem muita informação sobre quem tenha sido ele, mas também é um cara que tinha um papel de liderança ao lado de Paulo. Alguém que antes era responsável. Alexandre, o latoeiro, também vai dar muita dor de cabeça para Paulo, porque Alexandre vai começar a falar mal de Paulo e de deturpar os ensinos paulinos. O segundo ponto é que o velho Paulo, ele prevê que o fim está próximo. E enquanto a gente caminha para a velhice, a gente tem que ter essa maturidade de saber que o fim está próximo. Todo ano você envelhece. Todo ano você olha para o ano passado e fala, o que eu fiz, o que eu construí, o que eu consegui juntar, o que eu perdi, quanto eu cresci, o quanto eu progredi. E Paulo, ele está prevendo a sua morte, e ele falou o seguinte, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Quando Paulo fala de libação, nós temos que voltar no Antigo Testamento, porque ele pega emprestado essa leitura da lei. Aqui, ó. O que é uma libação? Lembra, Stephanie, lembra para a gente aí, para poder dar um equilíbrio nas vozes, né? Só que fico falando, alguém que vai estar cansado, já dormindo já. Ó. É o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a quarta parte de um hin, ou para o cordeiro, no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. Gente, na lei de Moisés, aqui ó, Números 28, 67, na lei de Moisés, previa que o sacrifício, lembra quando diz que, Paulo fala assim, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, porque você não podia matar o animal, o bicho, matei aqui, agora eu coloquei no altar. Não. O sacrifício vivo nada mais é do que botar um animal vivo sobre o altar e sobre o altar matar ele. Apresentar o sacrifício vivo. Enquanto o animal ele é queimado, e daí vem a palavra holocausto, que é holocausto, né, que vem da palavra do hebraico olar, que quer dizer subir, ou no grego holocausto é todo queimado, holos, causto, todo queimado, o animal era todo queimado. Enquanto o animal era todo queimado e subia a fumaça em direção aos céus, ou seja,
para chegar a aroma agradável, né, nas narinas de Deus, você tinha um jarro com vinho de 3 litros e 700 ml. Isso era o equivalente a um rim. Rim era uma medida, conforme já estudamos em Êxodo, que era a medida egípcia. Temos que nos lembrar que o contexto dos hebreus era um contexto social egípcio. Eles estão saindo do Egito, portanto, a linguagem deles com relação a medidas tem a ver com a língua egípcia, né? Então, um rim são 3 litros e 700 ml de vinho. Esse vinho era chamado de libação. Por quê? Porque era uma oferta líquida, uma oferta que era derramada sobre o animal. Enquanto o animal estava sendo queimado, gradualmente o sacerdote entornava aquele vinho e ele ia jogando, até então que no final de tudo, devagarzinho, até o fim do processo da queima, esse vinho era derramado. O que Paulo quer dizer com isso? O que Paulo quer dizer com isso? Que a vida dele estava devagar sendo derramada como sacrifício. A libação não era o sacrifício em si, tá, gente? Esse vinho não era o sacrifício em si. O sacrifício mesmo era o cordeiro. Então, quando Paulo fala assim, que ele é libação, é que a vida dele está sendo derramada sobre o real sacrifício que é Cristo. A vida dele está sendo devagar, está esvaindo, está indo embora, sendo apresentada no altar de Deus, aonde o sacrifício está morto. Paulo está se aproximando da morte e ele está contente com isso. Logo após, ele vai dizer: mas eu combati o bom combate. A minha vida dedicada a Deus está indo embora. E eu estou lançando tudo que eu sou sobre Cristo que está na cruz, sobre o sacrifício que Ele é, o Cordeiro. E aí, gente, quero finalizar dizendo o seguinte: Paulo morreu, mas Timóteo foi usado por Deus para dar engrenagem a essa obra. Pessoas vêm, pessoas vão, e a gente tem que ficar contente com o nosso serviço prestado a Deus. E a semelhança de Paulo e Timóteo, você deve olhar para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes, ou para aquele que é próximo a você, aquele que você discipula. Você deve olhar para ele como um Timóteo, dizendo: olha, eu já vivi, tive a minha experiência, estou indo embora daqui a pouco, mas eu quero que você venha logo, que você venha depressa e permaneça na sã doutrina. Bom, que lindo e que importante a gente entender isso antes da gente mergulhar naquilo que Paulo vai falar a Timóteo, porque isso muda toda a nossa percepção dessas palavras. Eu não sei se para vocês é assim, mas para mim é. Ler as palavras sem saber o contexto delas é uma coisa. Agora, bom, estamos aqui em 20 minutos de aula, nós assistimos o panorama inteiro do livro. Por que é interessante vocês terem visto todo o panorama? Exatamente para vocês saberem qual foi a lógica da escrita de Paulo a Timóteo e o que o levou a escrever, e esses 3 pontos que o Nath trouxe. Então, primeiro, Paulo já era um homem velho que tinha vivenciado diversas coisas no ministério dele. Por exemplo, tinha feito várias viagens missionárias. Quem lembra aí quantas Atos relata? Quantas viagens? Quem dá mais? Quem dá menos? Tem esse 4 aí, gente. Quem dá mais? 4. 3 viagens missionárias relatadas
Tem até nos mapas, né? Primeira, segunda, terceira viagem missionária de Paulo. Então, primeiro, Paulo já era esse homem que tinha influenciado diversas coisas no seu ministério. Segundo, Paulo agora se encontrava sozinho. Havia sido desamparado por muitas pessoas e por muitos colegas de ministério. Quem já ouviu o álbum Amado Timóteo, do Marco Teles, acredito que alguns aqui lembram bem que uma das coisas que ele salienta é isso. Talvez uma das coisas mais difíceis na jornada cristã é quando você for abandonado por aquelas pessoas que estavam ao seu lado, né? Muito mais do que ser desprezado por quem está longe. E em terceiro ponto, e que esse é fundamental para que vocês usufruam e se deleitem dessa carta. Paulo estava à beira da morte, ok? Então, sobre isso, João Calvino, por exemplo, vai falar. João Calvino vai falar o seguinte: tudo que lemos aqui, ou seja, na carta de 2 Timóteo, a respeito do reino de Cristo, da esperança da vida eterna, da batalha cristã, da confiança em confessar a Cristo e da certeza da doutrina, não deve ser visto como escrito meramente com tinta, mas olha só, mas com o próprio sangue de Paulo. Outra coisa, ele não afirma nada pelo que não estivesse pronto a oferecer a sua morte como fiança. Dessa forma, a epístola pode ser considerada como uma solene e urgente ratificação da doutrina de Paulo. Não sei se vocês lembram que da última vez nós falamos da confissão de Cristo perante Pilatos. Vocês lembram disso, da última aula? De que maneira Cristo ratificou a sua confissão diante de Pilatos, Kevin? Ratificar é afirmar, né? Como é que ele ratifica a sua doutrina diante de Pilatos? O testemunho. Não foi com palavras, foi ficando quieto e sendo exatamente, sendo entregue à morte e morrendo. E aqui nós vamos ver Paulo, da mesma forma, ratificando sua doutrina, se entregando para morrer. Mas vamos lá, galera, vamos mergulhar agora aqui nesse texto. E aí, abram suas Bíblias, se não tiver aberta ainda, na segunda epístola ou carta de Paulo a Timóteo. E nós vamos estudar hoje especificamente os versos de 1 a 5. Ok? Todo mundo já deu tempo? Já estava marcado, hein? Então nós vamos um pouco rápido. Segunda carta de Timóteo, de Paulo a Timóteo. Vamos lá? Marcos, você lê? 1 ao 5. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, mas estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que, primeiramente, habitou em tua avó Loide e em tua mãe, Eunice, e eu estou certo de que também em ti. Ok, então essas são as palavras introdutórias da carta do apóstolo. Lembrando aqui que qual era a condição de Paulo nesse momento? Onde ele estava? Preso à beira da morte, tá?
provavelmente aqui na prisão em Roma, ok? Os estudiosos, eles divergem quanto se era aquela prisão domiciliar ou uma segunda prisão, que provavelmente poderia ser uma segunda prisão que era ainda pior, né? Porque na prisão domiciliar, Paulo teve alguns, entre aspas, privilégios. Ok? Então, vamos começar do começo. Paulo, apóstolo de Cristo. E aí, eu queria perguntar, Alex, por que você acha que Paulo se apresenta como apóstolo? Quem eram os apóstolos e quem tinha autoridade para se apresentar como um apóstolo? Alex e Sueli. Melhor foi. Casal. Paulo, ele é chamado, né? Tem uma passagem que ele fala chamado por Cristo, né? É o apóstolo Paulo, que a prioridade do apóstolo é levantado por Cristo, por seus lados, né? Acompanhado no ministério de Cristo. E ele teve como isso a caminho de Damasco, onde ele estava aquela carta, né? Aqueles cristãos ali, levados à prisão. E aí ele teve com Cristo ali, né? Alguém mais quer complementar? Lucas. É interessante que a gente Paulo começar assim, porque ele está sendo atacado por falsos mestres, né? Então muitos desses mestres estão atacando o quê? A sua autoridade como apóstolo, diretamente. É por isso que você vai ver também que em Gálatas, ele fala que ele passou 14 anos na Arábia aprendendo diretamente de Cristo também. Então, assim, quando ele fala que ele é apóstolo, ele é enviado diretamente de Jesus. Jesus diretamente o enviou com a autoridade de Cristo como apóstolo. Então, eu acredito que é por isso que ele começa essa carta tratando sobre isso. Fred, Luana. Eu acho que o que o Lucas falou é interessante, mas você mesmo falou, né? Que pior do que o julgamento dos distantes é o abandono daqueles que estavam próximos. E as pessoas o abandonaram questionando essa autoridade, de que ele fosse, né, tivesse um ministério legítimo. Mais uma vez eu me afirmo, eu sou Paulo, apóstolo de Cristo. Eu já tinha aberto outras cartas dessa maneira, mas eu acho que é muito importante ratificar isso para ele nesse momento e com o Timóteo, porque logo depois ele vai falar, né, olha, tem um diâlogo e seja fiel, assim como eu estou sendo ao meu ministério. E isso tem um custo. Então ele deixa muito claro desde o começo quem ele é e de qual é a posição que ele está falando no Timóteo. Bacana, mais alguém? Olha só quanta coisa apenas na introdução do título que Paulo apresenta. Então, eu posso participar? pode. Não, eu como aluno, né? Agora, tá, gente? A aula é dela. Gente, somando o que vocês disseram, como bem aí frisou o Lucas, Paulo está tendo o ministério atacado. Lembra lá em Corinto, que foi um ataque de leve até. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. Ainda assim tinha gente que estava puxando o sardinha pro lado dele, mas não é isso que ele queria. Então, por alguns fatores, tinha gente preferindo Apolo e Pedro. Então você vê que várias cartas que quando ele começa, eu, Paulo, apóstolo, porque era necessário ele confirmar essa credencial que ele tinha, mesmo não sendo um dos 12. Legal. Então, Paulo, primeiro, ele estava seguindo um costume de sua época, que era iniciar uma carta com uma apresentação de quem estava escrevendo, ok? Ele se intitula apóstolo exatamente por esse N de razões, essas N razões que vocês colocaram aqui. Se nós formos lembrar, quem institui o apostolado é o próprio Cristo, quando durante o seu ministério, durante a realização de ensino, curas, milagres, libertações, ele começa a ser seguido por inúmeros discípulos,
certo? Cristo tinha apenas 12 discípulos? Pergunta difícil essa. Mentira, não é difícil, tá? Não, ele não tinha 12 discípulos, ele tinha inúmeros discípulos. Ele tinha mulheres como discípulos, ele tinha diferentes pessoas. Mas apóstolos foram chamados apenas 12. Nós já estudamos aqui em Mateus, não foi? Na pregação. Vocês lembram que quando Cristo vai escolher seus apóstolos, o que ele faz antes? Ele ora, Kevin também sabe. Vamos saber. Ele passa a noite orando ao Senhor no monte e logo em seguida faz a convocação dos 12 apóstolos. E dentre eles, o famoso Judas, que seria aquele que trairia Jesus, ok? Então foram 12 os apóstolos. Se vocês pararem para prestar atenção, esse número faz referência a alguma coisa da história do povo judeu no Antigo Testamento. O que lembra isso? As 12 tribos. Então, 12 apóstolos, 12 tribos. E aí nós temos, a questão de Judas, que traz Jesus, perde o apostolado, digamos assim. Nós temos a eleição de Matias, certo? Mas alguns vão concordar que o apóstolo, o 12º apóstolo, seria Paulo, o apóstolo a posteriori, o apóstolo, como ele usa o termo? Alguns comentaristas, não todos. Nascido fora do tempo. Nascido fora do tempo. Por que que acontece com Paulo, gente? Porque Paulo se diferencia de qualquer outra pessoa que se diga: ah, Jesus me chamou como apóstolo. Porque Paulo tinha todas as credenciais que todos os outros apóstolos tiveram. Ele não andou com Jesus durante o ministério terreno dos 33 anos, mas ele, a caminho de Damasco, quando ele ainda era o quê? Um fariseu e perseguia quem? A igreja. Jesus o convoca, Jesus o chama diretamente, porque ele diz que ele mostraria àquele homem quanto importaria que ele sofresse pelo nome de Cristo. Então Paulo é chamado diretamente por Jesus. Paulo era então esse apóstolo, e apóstolo aqui é um representante direto de Cristo, tá? Daquilo que Cristo falava. Então ele tinha uma autoridade maior, digamos assim, na história da igreja. É tanto que nós vamos ver na história de Paulo, no Novo Testamento, vocês podem ver quantas cartas Paulo escreveu. Inúmeras não, mas foram bastante. 14, né? Alguém sabe exatamente? 13. Temos as cartas pastorais, temos as cartas às igrejas locais. Paulo foi um grande... Porque existe outros que os judeus eles têm também, mas não está. Essas que estão aqui. As que estão na Bíblia, né? Ele escreveu houve carta de Corinto que se perdeu, uma carta de Laodiceia também que se perdeu. Então, essa carta, por exemplo, que Paulo escreve a Timóteo, Calvino vai comentar que provavelmente, apesar de ser uma carta direcionada a Timóteo, era uma carta também para toda a igreja, porque ela trazia a doutrina de Paulo, que serviria não só a Timóteo, mas para toda a igreja de Cristo. Tudo bem até aqui? Então, Paulo pode ser, sim, considerado um apóstolo de Cristo. E nós vamos ver que ele faz essa afirmação em todas as suas cartas, exatamente porque o apostolado de Paulo era muito questionado. É interessante também que os outros discípulos, por exemplo, quando Pedro e alguns outros discípulos estavam querendo, por exemplo, fazer que os novos cristãos se circuncidassem, seguissem algumas regras do judaísmo, quando Paulo diz para eles não fazerem isso, que não era necessário, eles
obedecem, eles entendem que Paulo tinha autoridade para poder falar naquela questão. Então, ou seja, ele era reconhecido pelos outros discípulos como apóstolo. Não posso falar mesmo, esqueci. Samuel. Toda vitória. Eu sei, mas esqueci. Obrigada, Samuel, por sua participação. É verdade. Nós temos, por exemplo, Paulo e Pedro ali, debatendo sobre circuncisão ou não circuncisão dos gentios convertidos. Foi em Antioquia esse caso. Né? Foi em Jerusalém? Foi em Antioquia. Enfim. Né? Foi em Jerusalém, né? Paulo estava em Antioquia e desceu a Jerusalém para o primeiro concílio. Foi o concílio de Jerusalém. Atos 15. O bate-boca com Pedro foi Jerusalém. Foi Jerusalém. Foi. Esse tiro na cara. Literalmente foi um bate-boca ali dos líderes da igreja. E como Samuel bem salientou, os apóstolos que foram convocados por Cristo ali durante o ministério terreno acataram aquilo que Paulo trouxe. E nós vamos ver que Paulo é essa mente brilhante que Deus pega, né, um grande fariseu agora transformado num grande seguidor de Cristo. Assim como era zeloso pela fé no Deus único, agora ele é zeloso também por entender que esse Deus veio ao mundo através de Jesus Cristo. Okay? Então, Paulo pode ser sim apóstolo de Cristo, ele é apóstolo de Cristo. Vocês devem estar se perguntando por que Calvino está ali, né? No slide. Não é Paulo, é Calvino. É boneco de cera, tá, gente? Não sim. Parece que Calvino está ali porque a gente vai basear grande parte dessa aula nos comentários de Calvino a respeito da segunda carta a Timóteo. E aqui eu trago uma informação muito bacana para os irmãos, né? Nós nos dizemos reformados, nos dizemos calvinistas, confessamos bastante coisa, mas às vezes nós desconhecemos muita coisa da produção do próprio Calvino. Então, saliento aqui para vocês que Calvino não foi somente um sistematizador da teologia, ok? Ele foi um excelente comentarista bíblico. Então, vocês vão encontrar por preços extremamente razoáveis os comentários de Calvino, publicados pela editora Fiel, no Kindle você vai achar por 5, 7 reais, tem as promoções, né? E no Kindle Online, é assim que fala, gente? Assim, você assina, né, por mês. Kindle ilimitado. Você tem acesso a todos os comentários de Calvino, por exemplo. Tá? Então, Calvino escreveu um comentário de 2 Timóteo, por isso que nós temos Calvino ali. Próximo ponto, então, que Paulo diz que ele é apóstolo de Cristo, segue aí o texto, gente. Pela vontade de quem? De Deus. Então, Paulo é essa pessoa que representa Cristo, que tem a autoridade para falar sobre a doutrina de Cristo. Isso é algo muito sério. Por isso que nós não seguimos a linha de dizer que ainda hoje existe o apostolado. Porque nós acreditamos que os apóstolos foram pessoas selecionadas para serem representantes ali, digamos, num nível maior da pessoa de Cristo, que poderiam falar pelo próprio Cristo. É isso que Paulo faz, por exemplo, são aliados com os profetas do Antigo Testamento. Exatamente. Ok? E Paulo vai dizer aqui, então, que esse apostolado que ele teve não foi pela vontade dele, por exemplo, como muitos falsos mestres, como o Lucas trouxe aqui, estavam fazendo ali em Éfeso, que são as orientações de Paulo a Timóteo: combate os falsos mestres, combate aqueles que se dizem alguma coisa. Paulo não afirmava ser alguma coisa por vontade própria ou por um propósito errado. Tudo bem? E aqui ele deixa claro que ele é apóstolo pela vontade de Deus. E aí, rapidinho, vai para 1 Timóteo 1, porque a introdução é bem parecida. Mas tem uma diferença. O que Paulo fala de diferente ali do que a gente já leu até agora? Pelo mandato de Deus, e aqui ele fala pela vontade de Deus. Então ele é apóstolo pela ordem do próprio Deus e também pela vontade do próprio Deus. Tá? Apóstolo de Cristo pela vontade de Deus Pai. Gente, olha só como essas palavras de Paulo
elas são muito interessantes. Se vocês pararem para lembrar quem era Paulo, como ele enxergava Deus e como agora ele fala sobre Deus. Vocês se pegam pensando nisso? Eu não pego pensando nisso. Pode falar, Lucas. Não, era só falar que você para para pensar como era um fariseu no primeiro século, como pensava Deus, como era o conceito cultural de um fariseu no primeiro século, e a transformação que Paulo tem no caminho de Damasco, como a cabeça dele vira totalmente de ponta cabeça praticamente, sobre quem é Deus. Você, tipo assim, Paulo vai do 8 ao 80. É magnífico, né? Sim, é uma conversão. Também quero destacar aqui que os fariseus, como os judeus da sua época, tinham uma mentalidade muito literal. Né? O fariseu Nicodemos não entendeu a parábola lá do nascer de novo. Eles pegavam tudo assim. Por isso que aquele tepilim, né? Que é aquela corda que eles amarram na testa, na cabeça, na testa e na mão, com a lei do Senhor, é porque a lei fala, coloca essa lei diante dos teus olhos para que você não se esqueça dela e tenha ela na sua mão para que você não a perca. Então, literalmente, imagina esse cara agora que vai escrever de coisas espirituais, né? E aí a gente vê a grande virada de Paulo, né? A grande virada desse pensamento foi o encontro com Cristo. Olha o que o encontro com Cristo faz na vida de uma pessoa como Paulo. Por isso que o cara foi para o terceiro céu e tal. O cara estava em outro patamar, né? Em outro nível. Paulo realmente estava em outro nível. Então, olha como é interessante. Nós estamos aí na primeira frase do apóstolo e pensar que esse era aquele que perseguia, provavelmente estava envolvido em assassinato, prisões de vários cristãos. Agora ele tem essa clareza de entendimento de quem é Deus, de que o Messias já havia vindo. E é interessante, não sei se talvez o Guilherme, a Damaris, a Lídia, nos nossos PGs de Romanos, lá atrás, Paulo vai falar, lembra, Guilherme, sobre o Evangelho sendo pregado pelos judeus, depois aos gentios, para causar ciúme nos judeus. E aí ele fala que se os judeus que são da árvore mesmo, são ramos da árvore, se outros ramos foram enxertados e deram frutos, quanto mais aqueles que são ramos da própria árvore podem dar frutos. Então vocês imaginam, gente, se nós tivermos aqui, com a conversão de Paulo, frutos tão grandiosos, o que Deus pode fazer na vida de judeus que serão transformados, que podem ser transformados pela pregação do Evangelho. Resumindo, Timóteo, cola em Paulo, né? Exatamente. Então vamos lá. E ele fala uma coisa interessante aqui agora, olha, de conformidade com o quê? Com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Gente, cada palavra é importante, cada palavra é importante. O que seria então essa promessa da vida? Fiquem à vontade. Agora está vivo, porque essa noção está fazendo isso, essa nova vida, Vitória. Vida eterna, porque você vai falar de morte, seria apóstolo, seria na sofrendo, ele vai morrer, a vida dele não é aqui. Então acho que ele está voltando os olhos dos leitores para a vida eterna. Eu acho também que é isso, porque se a gente for continuar fazendo o paralelo de 1 Timóteo 1, de 2 Timóteo 1, 1 Timóteo 1 vai falar sobre a esperança. E na verdade ele usa palavras que são muito parecidas, porque o mandato e vontade pode parecer coisas diferentes para nós, mas a vontade de Deus é um imperativo. Então a esperança e a conformidade de vida, eu acho que ele está tratando da mesma coisa. Ele só usou palavras diferentes para tratar. Então, mandato e vontade é um imperativo, e esperança e conformidade da vida falando da vida eterna. Até porque agora, mais do que nunca, ele está vivendo essa esperança frente à morte.
Bacana, mais Tá parecido alguém? mesmo, isso aí. Mais alguém? Mais alguém? Keila, para falar? Lídia? Meninas? Seu Eduardo? Meninas e Kevin, muito obrigada. Alguns comentaristas vão afirmar as duas coisas, tá? Tanto que ele fala dessa promessa da vida, que ela é desde o início da história da humanidade, quando o homem peca, e ele recebe então a promessa de um Salvador, que agora se cumpre na pessoa de Cristo e acontece então naqueles que são convertidos, que é mais ou menos a ideia que o Kevin trouxe, essa vida aqui, no presente, mas também aponta para essa vida eterna, essa promessa da eternidade. Em que eu acho bacana e interessante lembrar da frase que o Marco Teres usa numa das suas músicas, que ele diz que dor nenhuma se compara com a glória que está por vir. E parece que esse é o contexto que Paulo está escrevendo essa carta. Ele está sofrendo, ele está preso, ele vai morrer, mas tudo aquilo que ele falou está em conformidade com a promessa da vida em Cristo Jesus. Tá? Então, quando ele afirma que em Cristo Jesus, novamente prestem atenção na igualdade que Paulo traz à pessoa de Cristo Jesus e de Deus Pai. Tá? Lembrando que anteriormente, como um judeu, a dificuldade de entender a questão messiânica, mas agora não. Agora Paulo traz que as coisas acontecem em Cristo e por Deus Pai, tanto que é assim que ele vai finalizar o verso 2. Nós vamos então para o verso 2, já está acabando o nosso tempo. Olha ali, é o terceiro ponto. Ele vai falar o quê? Para quem se destina essa carta? Quem, gente? Ao amado filho Timóteo. Amado filho Timóteo. Que título! Que título! Que título, né? Que amor, que carinho e que consideração. Isso. A afinidade entre eles, eu acho muito legal disso, porque ele é muito amoroso mesmo depois de tudo os abandonos. Tem que deixar algumas pessoas amarguradas e fechadas ali, né? Até nas suas palavras, ele ainda é extremamente aberto e amoroso com os que estão ainda a sua volta. Bacana. Quem lembra aí Timóteo? Quem ele era, gente? Vamos resgatar. O que a Bíblia fala dele? Ele aparece em outro livro, sem ser as cartas que Paulo diz sobre ele? Parece, Érica? Qual? A gente falou sobre isso, né? Ele é de Listra, a mãe de Listra, com a avó, foi criado na palavra, pela avó e pela mãe, caireiro, tia. A gente fala em Atos também sobre ele, Exatamente, Atos 16, se eu não me engano, não lembro qual versículo. A gente vai ter um relato de quando Paulo vai para Listra e encontra esse jovem que é chamado de discípulo, que foi criado por duas mulheres maravilhosas, digamos assim. Tinha um pai gentio, mãe e avó judias, que o ensinaram e que agora é chamado por Paulo para ser um dos seus cooperadores. Então, Timóteo é essa figura que viajou com Paulo, esteve com Paulo, aprendeu de Paulo e agora já havia sido comissionado por Paulo a ser uma liderança lá na igreja de Éfeso, exatamente. Na igreja de Éfeso. Você me lembrando que Timóteo também deu uma força também em Corinto. Show de bola. Aqui, especificamente, ele está lá na igreja de Éfeso e Paulo está escrevendo a ele sobre as questões da igreja de Éfeso, tá? E aí, muito interessante, como a Luana destacou e alguns outros de vocês também,
Quando ele traz esse título amado, nós vemos esse carinho, esse amor, esse afeto de Paulo. Paulo, lembrando que ele está morrendo, mas tão envolvido com o seu irmão em Cristo, aquele que ele tem como um filho. A gente não sabe especificamente se Timóteo se converteu na pregação de Paulo, tá? Pode ser que sim, pode ser que ele já tivesse ouvido falar sobre Cristo e quando Paulo chega a Listra, ele segue com o apóstolo. De qualquer forma, Paulo o adota como um filho. Pega o menino para criar, gente, para ensinar nos caminhos do Senhor. E eu acho isso muito bacana mesmo. Olha a relação do que é ser igreja muitas vezes, né? É você encontrar pessoas em que você vai poder aprender delas para que você posteriormente seja como elas. É isso que Paulo está fazendo aqui com Timóteo. Mas Calvino vai falar também que com essa frase, além de declarar o seu amor a Timóteo, Paulo está assegurando a Timóteo uma posição de autoridade. Então, olha só, ele está falando, você é meu amado filho, mas como filho, assim como Paulo era uma autoridade sobre a igreja, esse jovem agora também seria uma autoridade sobre a igreja. A igreja também iria seguir as suas instruções. Por quê? Porque vieram do próprio apóstolo Paulo. Stefano, Pode falar. Quem tá acompanhando aqui a exposição de Mateus, aos domingos, vai se lembrar que o mesmo ocorre com Cristo e os discípulos. Quando Cristo envia o discípulo, é como se os discípulos fossem o próprio Cristo. É a pessoa do Cristo ali sendo representada. E aqui, no entanto, a mesma coisa. Timóteo é Paulo representado. Pode falar. Um filho natural não teria essa autoridade, mas um filho espiritual recebeu essa autoridade. Exatamente. Para além disso, assim, ele vai falar disso várias vezes, ele vai testificar da vida de Timóteo, falar sobre as lágrimas de Timóteo, sobre quem era ele. Então, eu conheço você, eu sei quem é você. Eu não estou mandando uma carta para uma pessoa qualquer. E é para conhecer exatamente quem você é que eu confio a você tais coisas. E te digo que seja assim, não abandone a sua fé, cumpra o seu ministério, cumpra o seu chamado. A luz daquilo que eu reafirmo também sobre você. E até assim, acho que o nosso modo de ser igreja, às vezes ele falando, a gente trabalha muito isso, né? Seus irmãos têm que reconhecer o seu chamado em você, antes de você se colocar em qualquer posição. E Paulo faz isso com Timóteo. Eu reconheço isso em você, vejo essas coisas em você. No caso, como é uma carta também é uma carta de estímulo ao ministério de Timóteo. Quando Paulo dá o reconhecimento, porque Paulo não era qualquer um, ele era o primeiro da turma de Gamaliel. Paulo era, assim, era extraordinário, né? Ele já era extraordinário. Entre os fariseus ele era uma figura extraordinária. Então quando Paulo reafirma exatamente o que ela falou, quando Paulo afirma o valor de Timóteo, é uma coisa assim, muito importante, né? Exatamente. Então, olha só também quanta coisa a gente vê com o título que Paulo dá a Timóteo. Amado filho Timóteo. Então, ele é amado por Paulo e ele é tido como um filho na fé de Paulo. Alguém que tem autoridade, que aprendeu com o próprio Paulo, que andou com Paulo, agora estava sendo instruído por Paulo. E nisso a gente vê também esse modo, né, de ser igreja, que a gente vem conversando aí algumas terças-feiras aqui, que é essa questão do próprio discipulado. Que dentro da igreja, essas relações são essenciais, gente. Essenciais. Lógico que a gente está pegando aqui duas grandes figuras de destaque, né, que são Paulo e Timóteo. Mas esse modo de relacionar-se com os irmãos é um modo de ser igreja, é um modo de você
que é mais maduro na fé em relação a alguma coisa, ensinar aquele que está aprendendo, de amar aquela pessoa. E nós vamos ver nessa carta o quanto Paulo realmente estimava esse jovem, o quanto ele amava. A gente leu aqui nos versos 3, 4 e 5. Eu acho que não vai dar tempo de falar sobre eles. E são que horas? Falta um minuto. Então, não vai dar. Mas vamos aqui finalizar no verso. Começou um pouquinho tarde. 2 minutos aí para a tolerância. Vamos finalizar. Na palavra também. Quer? Se der, tem que na palavra. Tá bom. Vamos finalizar com o verso 2, né? O amado filho Timóteo. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí o que eu quero destacar aqui desse final é que ele é diferente da maioria das cartas de Paulo, inclusive da primeira carta, onde... Não, a primeira carta é igual. As duas cartas a Timóteo ele fala graça, misericórdia e paz. Tá? As outras ele fala geralmente a graça e paz. Nessa ele acrescenta a palavra misericórdia. E alguns comentaristas, como Calvino, vai falar que essa questão da misericórdia, ela pode ser explicada como sendo bênçãos diárias de Deus que testemunham sobre sua misericórdia. Por exemplo, o fato de que Deus sempre nos socorre, que Ele nos livra de calamidades, de perigos, que Ele perdoa os nossos pecados, carrega as nossas fraquezas e age assim para manter a sua misericórdia em nós. Então, Paulo está desejando a esse jovem graça, misericórdia e paz. Da parte de quem? Deus Pai e Jesus Cristo. Ok? Sempre Paulo vai estar trazendo Deus, Jesus Cristo. Pode falar. Só encerrando aqui, 2 pontos, porque é muito importante cada um aqui olhar para o seu índice de experiência com a vida. Não desperdice a sua vida. Viva, vou falar igual aquele livro, né? Estou com propósito, né? Rick Warren, não quero esse livro não, tá? Mas isso é sério, gente, porque terça-feira foi muito bacana aqui o discipulado, me surpreendeu quando montamos ali um círculo entre os homens e eu falei para cada um, pôde falar um pouquinho, né? E eu falei, gente, é importante velho andar com jovem e jovem andar com velho. Porque às vezes o novo acha que não tem mais o que sugar do velho, né? Mas está aí do velho, mas o velho tem coisa para oferecer, gente. Os idosos têm. Timóteo está aprendendo como uma grande pessoa. Timóteo está tendo esse privilégio de estar vendo e aprendendo e ouvindo como uma grande pessoa. O homem que está morrendo, aliás, o homem que está para morrer, o homem que, inclusive, no final da sua carta, vale ressaltar, ele vai falar que é para levar João Marcos, porque Marcos é útil. O velho dizendo que o jovem Marcos é útil. Aquele Marcos que Paulo bateu boca lá com Barnabé, que Marcos abandonou a missão, né, na Panfilha, na Ásia ali, que Paulo ficou com a cabeça quente mesmo, porque ele é anjo, ele é homem, e Barnabé também, ele não é anjo também, é homem também, os dois tiveram uma rusga ali, e cada um romperam a ligação. Paulo preferiu andar com Silas e Barnabé com João Marcos. E no final da carta ele vai falar, traz João Marcos, que ele vai ser útil. Então, eu considero que essa relação na igreja entre velhos e novos, coroas novas, como queiram, maduros e imaturos, sei lá, é importante. Gente, agora enquanto o pastor Fred aí distribui um presente aí para vocês, então, um presente que quem teve no início da aula vai entender o que é. Eu queria deixar aí uma pergunta de reflexão para vocês irem hoje para casa e
mastigarem ela e pensarem nela. Não precisa responder para ninguém, mas pensa no seguinte: se hoje você tivesse a certeza que daqui a 1, 2, 3 semanas você iria morrer, talvez por uma doença, enfim, você teria certeza que você iria morrer, quais seriam as suas últimas palavras? O que você teria para dizer? Ok? O que vocês estão recebendo aí é um mapa mental de panorama da segunda carta de Paulo a Timóteo, que nós vimos o vídeo aqui. Quem não viu, a gente pode mandar lá no grupo da igreja, tá bom? Então a gente agradece a Deus por essa aula, porque você veio e que possamos crescer juntos. E é isso aí, amém. Amém. Pessoal, estão liberados.